Dobson, me veio aqui agora a estratégia. Eu gosto desse cara. A estratégia, ela cabe no carinha do cachorro quente, a empresa multimilionária, Perfeito. certo? Eu queria que você fizesse uma trajetória sobre estratégia do cara pequenininho ao cara que é multimilionário. Interessantíssimo, né? Eu encontrei numa floricultura na Inglaterra que tinha o dono e um colaborador. E eles tinham uma estratégia e eles discutiam essa estratégia todos os dias. O que nós faremos hoje para dar mais um passo rumo à nossa visão, para impactar o nosso cliente, para melhorar nossos processos, para estarmos bem no nosso relacionamento. Duas pessoas. A estratégia surge. Eu costumo dizer o seguinte, Emerson, toda organização possui uma estratégia. Todos. O desafio é que está na mente do dono. Então, quando isso se torna algo comum a todos, isso vai nos transformar. Então, por algumas definições, o que é estratégia? Estratégia é um caminho, é uma rota. Essa rota precisa ter objetivo ou objetivos claros. Numa micro pequena empresa, sem muita maturidade para isso, nós vamos estabelecer 1, 2, no máximo 3 objetivos. E o olhar é um olhar para o trimestre. Porque para um pequeno negócio, um trimestre é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Então a gente vai. O longo prazo, né, é o trimestre. 1, 2 ou no máximo 3 objetivos. E para cada objetivo a gente vai extrair ali um ou outro indicador, né? Aí a gente pode brincar com as metodologias. Para as pequenas empresas eu gosto de utilizar muitos OKRs, né? As OKRs, porque ela é mais direta, me dá uma visão de curto prazo, ela é mais direta. E assim, cortando assim rapidinho, e que os OKRs foi o grande sucesso do Google, né? Foi o grande sucesso do Google, né? E assim, a gente às vezes não presta atenção a ver uma empresa multimilionária, bilionária, trilionária, que é o Google, e ela partiu dos OKRs. E até hoje. E até hoje. Até hoje, né? Então você tem... E lá a transparência é tanto que você acessa os OKRs do Emerson lá do Google, né? Do CEO lá, você acessa. Então, estratégia é esse caminho. Então, quando a gente vai para as organizações maiores, onde tem uma maior maturidade, eles já conseguem enxergar além do trimestre, né? O ano, 2, 3 anos, né? Geralmente a gente constrói uma estratégia de 3 a 5 anos. Só que o mundo está tão mudado que a gente tem uma revisão cada vez mais robusta ano após ano, né? Muita coisa tem mudado em tão pouco tempo. Então, independentemente da metodologia, o que precisa estar claro é o seguinte: quais são nossos objetivos? Se tudo é prioridade, porque ela não existe. Ok? Sim. Depois, olhe para aqueles objetivos. Foque naqueles objetivos. E se pergunte: quais as habilidades que a nossa instituição já tem que podem nos ajudar a alcançar aqueles objetivos? Concorda? A Única já tem várias habilidades construídas ao longo dos anos que serão úteis para a gente tirar do papel o nosso mapa estratégico. Sim. Olhe para aqueles objetivos. Quais as habilidades que nós já temos e que estão nos travando? Aquelas que nós temos que estão nos impedindo de olhar para o digital, de olhar para os parques e não para os streamings. Quais dessas habilidades são raízes, quais dessas habilidades são algemas? Terceiro, olhar para as habilidades. Olhe para aqueles objetivos, continue olhando para eles. Quais as habilidades que nós ainda não temos? E se quisermos alcançar aqueles caras, nós precisaremos desenvolver. Uau. É isso. Então, quanto a gente tem a honra de servir uma empresa como a Única, ter um Fernando Bacelar ajudando, para quê? É para poder compartilhar habilidades que necessitaremos se a gente quiser alcançar nossa visão. Mas, ao mesmo tempo, tão importante quanto aprender é desaprender estrategicamente falando. Gente, estamos aqui
no ramo contábil. Uma necessidade de todas as empresas do mundo. E pessoas também, né? MEI. Quantas coisas tem mudado nela. E o quanto a gente está não só acompanhando a mudança, mas também provocando essas mudanças. Então, último detalhe, fundamental. Volta de novo no que do que Davidson disse. Eu posso ter os objetivos claros, eu posso ter as melhores habilidades. Sem ferramenta, ferrou. Não dá para fazer mais na mão. Não dá para fazer mais na planilha. Não dá para fazer mais na agenda. Quem não tem ferramenta, ferra. Eu gosto de dizer, escrevi isso num dos meus livros. Então, objetivos claros, habilidades e ferramentas. Isso é estratégia. Resumiria nisso. E a dificuldade, assim, Dobs, que pega um gancho que é o que você falou, da floricultura, né? A estratégia, eu concordo com você. Ela pode... Não precisa estar num papel, não precisa estar numa caixinha. Às vezes está na mentalidade, né? Na cabeça mesmo do empresário. E aí, agora você falou floricultura ali, tinha um dono, né? Com certeza, e um colaborador. Então, imagino eu que existe uma facilidade ali de trabalhar, por exemplo, uma estratégia com uma pessoa pensante apenas, né? Você fez um planejamento estratégico de um clube de esportes em Goiânia, né? Em Goiás. Imagino que não deve ser apenas uma pessoa falando. Deve ser um monte de ideias. E aí eu vou até ser um pouquinho contrário a você, que Boa. você falou que é de muito esforço, mas eu discordo um pouquinho. Eu acho que você é um cara muito talentoso. Muito, né? Obrigado. A gente estamos fazendo nosso planejamento, né? Você teve aquela apresentação junto aos nossos colaboradores, que assim... Lançamento oficial. O seu talento, ele é, assim, formidável, não tem nem o que falar. Então tem que ter essa pessoa, no caso do Dobson, para fazer esse apanho de ideias e montar um direcionamento para aquela empresa. Perfeito. Qual é a dificuldade? Eu imagino que deve ter sido várias pessoas ali falando. Você deve trabalhar com grandes empresas, que não é um CEO apenas que vai te dar um norte. Claro. Né? Então, como é que o Dobson pega esse apanho de ideias para poder fazer esse planejamento estratégico? Primeiro, assim, a premissa básica da estratégia é a diversidade. É a diversidade. Então, se tem só um que pensa, está errado. Então, todos têm capacidade de contribuir e contribuir muito. Então, quanto mais diversidade nós tivermos, melhor será a qualidade da estratégia. Essa resposta eu resumiria em uma frase, que é o último capítulo do meu 5º livro, que vai ser lançado agora. E o último capítulo se chama Quem é bom tem método de trabalho. É método. Coincidentemente, lancei aqui para algumas turmas hoje uma fala que dizia o seguinte: a lagarta, vocês viram essa? Para virar borboleta, não precisa de um milagre. Precisa de um processo e seguir esse processo. É isso. Eu acredito muito no milagre da transformação. Estratégia é transformação e espiritualidade é o milagre que nos ajuda a conduzir isso. Mas, cara, é método, é ferramentas. Então, para construir a estratégia do clube, ou do Shopping Flamboyant, ou da Caixa, ou de multinacionais como HostGator, inclusive o CEO está aqui em Goiânia esses dias, né? Ou do Manvac multinacional, ou da floricultura, é ferramenta. Ô Dobson, se você permitir... Eu permito. Eu acho que seria interessante, você falou pra gente na sua última estada na única semana passada, sobre a história do HostGator, né? HostGator, exato. Da história, eu acho que valeria a pena você contar essa história pra gente aí, bacana. Da história, né? Desse CEO que, enfim, transformou toda essa empresa de sucesso. Um grande abraço a ele, é o Robledo, meu querido. Acho que a amizade surgiu dos nomes, né? Na hora que falava o meu, eu chamava, o povo ria. Quando falava o dele, vai no final, o povo ria também. Então, o Robledo é um cara genial, um querido irmão, que no início do casamento foi fazer um mochilão pelos Estados Unidos, costa a costa, amou, e ficou por lá, mas sem nenhuma ambição.
Ele entregava revistas, jornais para os postos de bicicleta. A esposa, mesmo sendo psicóloga, uma competentíssima psicóloga, trabalhava de babá e numa desses trabalhos, ela, na pracinha de ouvidos atentos, escutou que tinha uma empresa que estava começando e que estava contratando. Ela chegou no Robledão, né, e falou, cara, tal empresa está contratando e tal, por que você não dá um pulo lá? Ele veio da formação de sistemas e era um especialista em gestão de negócios aí por uma instituição prestigiada. Ele foi e falou, caramba, olha, mas questão de visto e tal, não posso ter um vínculo bacana e tal. E fizeram um contrato e ele começou a trabalhar entre os 3 ou 4 primeiros colaboradores desse cara. Então, como ele era o cara mais experiente a nível de gestão, ele começou a gerenciar esse negócio. Ao mesmo tempo, você falou de líder de CEO, né? O dono, um menino, ele era um cara absurdamente obcecado pelo negócio. E desde o início ele tinha sempre em mente, olha, o meu objetivo é vender esse meu negócio por 500 milhões de dólares daqui a 10 anos. Então ele vivia na empresa, dormia na empresa. Então ele fez isso 10 anos. Ele abdicou da própria vida para construir aquela empresa. E de fato isso aconteceu. Ele vendeu a organização dele aí por muita grana. Só que durante nesse processo de crescimento, o Robledo olhou para o Brasil e falou assim, olha, o que acontece aqui nos Estados Unidos, 10 anos depois acontece no Brasil, né? Naquela época, hoje bem menos. Então, falou pro cara, deixa eu ir lá abrir a HostGator Brasil, você vai comigo como sócio, eu utilizo a marca. Então, isso aconteceu. Então, 10 anos depois, HostGator é comprada por um grupo gigante do planeta chamado Endurance. Então, a Endurance comprou HostGator Estados Unidos, veio para o Brasil e comprou também HostGator Brasil, que servia América do Sul e Europa, né? Então, esse cara que, sem ambição nenhuma, se tornou um multimilionário, né? Porque aproveitou uma oportunidade, está no lugar certo, no momento certo, mas principalmente contribuindo, gente. Contribuindo. Então, eu quero essa história do Robledo me lembra uma história que muita gente cai nessa cilada. E fica aqui a dica para todos nós, né? Muitas pessoas contam para nós que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Já ouviram isso? Sim, já ouvimos isso? Já demais. Que enganação, brother. Isso é uma enganação. Nós não somos do tamanho dos nossos sonhos. Nós somos do tamanho do nosso comprometimento para que aquele sonho aconteça. Sonhar por sonhar. Está aqui no livro Alma do Negócio, né? Visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem visão é só um passatempo. Visão com ação pode mudar o mundo. Então, todos nós somos sonhadores e o sonho é o combustível da ação. Mas ficar só sonhando não vai muito longe, né? Então ele fez acontecer. Tem que colocar a mão na massa. E muito lindo. É muito bacana ver a história dele. E, cara, hoje, um cara por muita competência e muito bem sucedido. Mas ninguém viu que esse cara ficava aqui no Brasil, revezando ele e a esposa dele, no início da HostGator, dormindo com o computador ligado do lado da cama, porque o suporte era 24/7. Menos. É fácil ter alguns centenas de milhares de dólares na sua conta. Mas quem está disposto a abdicar 2, 3, 4, 5 anos sem dormir direito, sem viver direito, atendendo ligações no meio da noite, imagina, domingo às 11h59, um cara pedindo um suporte, você tem que atender. Então, assim, claro que tem o bônus, mas as pessoas só olham para o bônus, né? Não olham para o ônus, né? Então, só os bem-sucedidos aí sabem o que a gente passa para poder chegar até lá. E isso dá valor, né? Isso valora. O esforço, o sucesso sem esforço, muitas vezes, não gera esse valor necessário.